Olá, meninas. Boa noite. Oi, Marcelo. Oi, Tchelo. Good morning, teacher. Como vocês estão? Deixa eu mostrar minha xícara de gatinho pra vocês. Boa noite, boa noite. Bom dia pra quem tá aqui no Japão. Começando um sábado chuvoso e frio. Sejam todas bem-vindas, né? E bem-vindos também. Hoje nós temos um assunto interessantíssimo para falar. Tenho certeza que vocês vão gostar, que vão aproveitar bastante o conteúdo. E eu tenho uma convidada muito especial, que é a minha amiga Janaína, que deve estar chegando por aí. Jana, se você tiver aí, acena para mim poder te convidar, tá? Meninas, por favor, me avise, vocês estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Né, o áudio tá bom? Tudo certinho? Se tiver, coloca um joinha para mim saber, tá? Que a transmissão tá ok. Vou esperar só mais um pouquinho o pessoal ir chegando, enquanto isso a Janaína vai chegando aqui também. O áudio tá bom? Obrigada, querida, muito obrigada. Obrigada, Tchelo. Catherine, que nome bonito. Obrigada. Então tá tudo certo no áudio, né? Ok, perfeito. Então vamos lá. Bom, enquanto a Janaína não chega, deixa eu ir adiantando então o tema da live de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o feminismo, tá? A Janaína, né, vai trazer um pouco da parte histórica para vocês. Ah lá, a Jana tá aí. Ah, tá aí, Jana. Deixa eu chamar a Jana aqui já. Espera, o cabelo arrepiado. Boa noite, Boa noite. tudo Oi, bem? teacher. Tomou uma água, Bom, respirou? a água, acabei de terminar as atividades aqui do dia. As crianças estão dormindo, né? Tivemos aí um imprevisto com o Luciano hoje, que passou mal de novo, teve que ir para o hospital, o pai passou o dia inteiro Hum, na rua. Vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem? Tá tudo certo aí? pra mim tá tudo ok. Avise aí, menina, se o áudio da Jana tá bom. Diminuir Jana, aqui o tamanho da juba, porque senão fica só meu cabelo vendo aqui. eu vi você falando que tem muito cabelo, né? Ixi, para umas duas cabeças. É, certo. Jana, vida de mãe é isso, é imprevisto, né? Imprevisto. A gente não tem Mas controle graças de a Deus nada, né? estão medicados, estão dormindo, então Hum, tá que tudo bom, bem. que bom, graças a Deus. Então, seja muito bem-vinda, né? Eu sempre tô no perfil do povo, mas agora eu vou trazer o povo pro meu perfil. Trazer vocês pra cá. É, Jana, minha querida. Pera só um pouquinho. Jana, espera aí. Coisa de Tá mãe, pera aí. bom. Vai! Então tá, pessoal, aqui é assim, a gente vai assistir live de mãe, socorrendo e apagando o incêndio toda hora. Então, enquanto a Cássia não vem, estou explicando para vocês o que que nós vamos falar, né? Para quem não sabe, eu sou Janaína, sou ADM do grupo da Cássia, né? Esposa de Mães Felizes. Chegou. Voltei. Tá tudo sob controle. Meu marido tá ali. O pequeno tá lá. Ai, Maria. Tá tudo certo. Ah, eu tava Desculpa, contando para menina. eles que sou eu. Tá tudo certo. Então, meninas, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. E que sempre tá vindo aqui nessa. Essa live é uma continuação da live que eu e a Jana fizemos semana passada. Porque a Jana adentrou o feminismo na semana passada, só que a gente não tinha tempo para falar. Então, a gente precisava terminar aquele assunto, né? Assim, daquele negócio que vocês conhecem bem, da mãe que está em casa e está infeliz, né? Da mãe que só se sente útil quando tem um salário. Foi aquilo que eu escrevi no texto lá para vocês, né? Então, Jana, eu gostaria que você se apresentasse de novo, né? Porque talvez há algumas mulheres que ainda não te conheçam, né? Se apresentasse de novo, brevemente.
E já adentrasse aquela parte histórica que eu pedi para você, porque você sabe mais do que eu disso. Então acho que você pode trazer o conteúdo da melhor forma. Por favor. Tá ótimo. Então, quando você saiu, eu comecei a falar, né? Porque assim, eu sou desesperada para falar, tô brincando. Mas enfim, eu sou Jana Brito, sou esposa, mãe, graças a Deus. Ah, vamos fazer 10 anos de relacionamento esse ano, 11 anos, eu e Fernando. Temos 4 filhos, a Rafaela está aqui no forninho ainda. Eu descobri que eu estou de 28 semanas, porque a data da Cássia é parecida com a minha, ela é dia 13, eu dia 11 de maio, então a Sim. gente está juntinhas. Estou de 28 semanas. Sou professora de inglês, trabalho com inglês, tenho uma escola física aqui na minha cidade, e também a gente tem um projeto online, que é o Home English Home, que a gente vai ensinar inglês para as crianças, né, em casa, com o auxílio dos pais. Eu tô meio sem voz, mas vocês vão perdoando aí. Então, assim, a gente começou a falar desse assunto do feminismo quando a Cássia retomou as atividades do Grupo Esposa Mãe Feliz, né? E a gente fez uma série de lives para apresentar as ADMs, né? Oi, Mari, boa noite. Então, a gente fez uma série de lives para falar, né, das administradoras, para vocês saberem quem está por trás, ajudando aí a Cássia. E no dia que eu fui falar com a Cássia, né, que eu fui me apresentar aqui, eu contei um pouco da minha trajetória, da minha história, né, com relação ao feminismo e como que se deu, como que está se dando, né, esse processo todo de cura. Então, assim, eu falo cura porque vocês vão entender ao longo da live por que a gente considera o feminismo uma grande prisão, uma grande cadeia, né? Talvez o maior inimigo atual da mulher. Então, assim, a gente não quer aqui impor regra, né? Como que eu tô falando de tudo isso? Eu tenho um marido muito bom, essa é a verdade, e Deus me ajuda, né? A gente vai. Fernando, essa parte é muito importante, inclusive, com relação à minha cura do feminismo, porque a gente trabalha em equipe aqui, né? Ele faz a parte da administração da escola, das vendas, né, do financeiro e tudo mais, e eu fico com a parte pedagógica, né? Fico com as crianças, faço homeschooling, esqueci desse pequeno detalhe, né? Então faço homeschooling com as crianças e ele apaga os incêndios aí, enquanto eu estou dando aula, ele vai cuidando das crianças também. Então a gente encontrou, né, uma forma de a nossa família servir a comunidade e trabalhar, e a gente está junto o tempo todo, né? Então aqui em casa é assim que funciona. A nossa escola ela fica assim, é uma parede que separa o que é casa do que é escola. Então depois, em alguma oportunidade, eu vou mostrar para vocês como é que é. Então, assim, voltando lá atrás, né, o que que é o feminismo? Vocês vão perguntando aí, vão comentando, a Cássia também, quem quiser ir falando. Então, assim, para vocês se situarem no movimento, né, como que começou isso daí? Bom, desde que existe o mundo, existe a família, existe o homem, existe a mulher, desde a criação de todos os tempos, desde quando Deus criou o mundo, né? Mas ali por volta de 1920, aconteceu uma crise nessa sociedade, né? Que havia se tornado muito, como que a gente pode dizer, usando os termos do próprio feminismo, muito patriarcal, muito machista, muito impositiva para a mulher. A mulher era reclusa, ela não tinha direito de ir e vir, ela não tinha direito de votar, ela não participava ativamente da sociedade mais. E nem sempre foi assim na história da humanidade, como a gente vai acompanhar aqui. Então, nessa data, mais ou menos em 1920, surgiu um movimento de mulheres que eram pró-vida, que eram pró-família, que eram apaixonadas pela sua vocação de mulher, mas que queriam ser mais ativas, né, na sociedade, como já houve na história milhões e milhões de exemplos de mulheres ativas, então elas tiveram um sufrágio, né, elas exigiram um sufrágio, queriam o direito ao voto e tal. E aí, apoiada pelos seus maridos, pelos homens da época, elas conseguiram, né, alguns avanços nessa etapa para serem reinseridas na parte mais social da coisa, né? E aí, a forma como essa sociedade se formou é que é os pontos. Então, assim, a gente tem uma sociedade mais ou menos equilibrada e ordenada, ela se rompe e surge uma nova etapa na sociedade, e geralmente quem vai pagando o preço dessas mudanças é a mulher, né? Então, já assisti várias vezes um podcast do professor Carlos Ramalhete,
E é esse podcast que fundamenta o que eu quero dizer. Depois vocês assistam, quem quiser a indicação do podcast, é só entrar em contato comigo que eu envio o link direto para vocês nem precisam pesquisar. E também alguns vídeos do Padre Paulo Ricardo, a voz da igreja, né, e tudo mais, a gente traz aqui também. Eu vou fazer um resumão para não ficar super longo. Então, o que aconteceu? Antes, né, a mulher, ela fazia parte da estrutura social, né? Ela era financeiramente ativa, antes dessa época de 1920. Uhum. E aí começou a se iniciar uma estrutura de burgos, né, que formou a burguesia. Então, quando eu usar essa palavra burguesia, eu estou me referindo a isso, tá? Não ao que hoje o movimento comunista chama de burguês, seu burguês safado, folgado, não é disso. Nós estamos falando aqui da sociedade lá atrás, né, que veio de uma época do feudalismo, que as famílias se organizavam de forma a servir a sociedade. Então, assim, tinha uma família de chapeleiros, tinha uma família de tapeceiros, uma família que fazia sapatos, enfim, assim a sociedade ia se organizando em pequenas industriazinhas, vamos imaginar dessa forma, né? Então, ali naquela pequena estrutura, a mulher era socialmente ativa, ela ajudava o marido a administrar a casa, ela cuidava das crianças, ela cuidava do financeiro, ela sabia quanto custavam as coisas, ela ajudava ele em tudo, né? E aí, esses homens começaram, né, ter que sair de casa para trabalhar com o surgimento das indústrias e tudo mais. E essa mulher, ela foi ficando reclusa em casa. Ela tinha que ficar dentro de casa. O serviço era longe e alguém ficava com as crianças, era a mulher. E essa mulher, ela foi sendo excluída, né, do papel social. E aí acontece esse primeiro boom, né, de insatisfação com o papel da mulher, com não sei o quê, com não sei o quê, com não sei o quê. E nem sempre foi assim, que é onde o professor Carlos Ramalhete traz para a gente a mulher forte, de Provérbios 31. E ele vai descrever qual era o papel dessa mulher. Isso lá no Antigo Testamento, muito antes de Jesus. Então, assim, coisa de uma sociedade bem mais antiga, anterior à nossa, que a gente entende da sociedade hoje, né? Então, o que essa mulher era? Né, a mulher forte, quem a encontrará, vocês conhecem bem o texto, né? Mulher virtuosa e tal. Ela era economicamente ativa, né? Ela comprava uma vinha, ela plantava a vinha, ela vendia uma peça de linho que ela mesma fez, ela costurava para a família toda. Ela era ali naquele lugar a rainha do lar. Ela administrava ali o seu pequeno império, né? Ela era virtuosa, ela era providencial, né? O marido dela era respeitado na sociedade, porque ela vestia ele bem, né? Todo mundo na casa tinha roupa forrada, não só ela e os filhos, mas os empregados e tudo mais. Então essa mulher, ela era uma guerreira e ela sabia o que ela estava fazendo, ela tinha aquele olhar, né, para observar ao seu redor aquela situação, e ela gerava até riqueza, né? Ela era uma mulher feminina, né? Ela se vestia de púrpura, era uma mulher elegante. Então, assim, não era uma mulher que negava a sua feminilidade, ou o seu papel de mãe, ou o seu papel na sociedade. Não, muito pelo contrário. Essa mulher é a que se deve louvar, né? É a mulher que sabe aonde está, abraça as suas circunstâncias e vai viver. Beleza. Depois dessa época, alguém quer falar alguma coisa aqui? Caso, posso continuar? Não, continua, pode continuar. E depois dessa época da mulher virtuosa, a mulher, como diz o professor mesmo, ela foi parar lá debaixo da barriga do jacaré, né? Mais maltratada do que tudo. O que aconteceu com essa mulher? Ela foi propriedade do pai e do marido. Ela era obrigada a se dar em casamento, né? Ela era apedrejada pela sociedade. Ela, se fosse rejeitada no divórcio, só ela podia ser rejeitada no divórcio, né? O homem não. E aí a mulher que era rejeitada no divórcio, o que acontecia com ela nessa época? Ela estava condenada à pobreza, à miséria, né? A se prostituir, a ser tratada como lixo, a escória da sociedade, essa mulher, né? Nos tempos que Jesus veio. E aí vem nosso Senhor Jesus Cristo, né? E como Jesus trata essas mulheres? É aí que as feministas geralmente têm um ataque de desespero, porque realmente é evidente a forma, né? Como nosso Senhor trata a mulher e resgata a dignidade dessa mulher, né? Sim. Então, o que Jesus faz? Jesus resgata a dignidade delas, né? Ele tira a mulher adúltera da situação de apedrejamento, né? Ele convida, ele faz os homens
pararem para pensar que a mulher pecou, tudo bem, realmente, ele não aprova o pecado dela hora nenhuma, mas ele faz o homem pensar que para ela ter pecado, o homem também pecou. Teve um homem para pecar com ela. Então, o pecado não é só dela, né? Aí depois, inúmeras situações de Jesus com as mulheres vão provando isso na Bíblia, né? A mulher adulta, a mulher do poço de Jacó, né? Também, que ela tinha vários maridos, nenhum marido era dela. E aí os discípulos chegam lá e Jesus está falando de religião, de futuro, enfim, de coisas profundas que só os homens discutiam na época, né? Então a mulher não fazia parte dessa coisa. Jesus devolve a dignidade para aquela hemorraísa, né? Aquela mulher Uhum. que Uhum. estava sangrando há anos e anos e anos, tinha gastado uma fortuna com aquilo. E ele cura aquela mulher, ele não deixa passar em brancas nuvens a cura. Eu creio que muita gente foi curada, né, tocando Jesus, mas ele quis tirar essa mulher do meio da multidão, sabe? Que coisa mais linda que Jesus fazia Sim. por nós, mulheres, mostrando mesmo que nós somos dignas, né? O respeito e a veneração que Jesus ensina para nós e para a sua santa igreja que ele gerou pela sua própria mãe também, né? Que é Sim. rainha, né? Que governa, que hoje é a grande mulher virtuosa que Uhum. governa toda a igreja da terra. Então, assim, o cristianismo veio realmente para fazer o não basta. Né? O homem agora já não pode entregar uma carta de divórcio para sua mulher, muito pelo contrário. Isso era a dureza do coração do homem. O Sim. que Jesus quer é que a mulher seja. Ele eleva, né, o matrimônio a sacramento. E aí a mulher já não pode mais ser simplesmente jogada fora como um objeto. Né? E aí, beleza, a sociedade começou, né? O cristianismo se tornou atraente para as mulheres e foi acontecendo isso, né? E novamente a sociedade foi se organizando dessa forma em torno da família, né? Das mulheres participarem ativamente, né? Enfim, então houve um ordenamento da sociedade. E aí a gente chega na nossa era quase mais moderna, com o surgimento das indústrias, com o surgimento da Revolução Industrial, com o surgimento de toda essa coisa do homem ir trabalhar mais longe, etc, etc. Então, a sociedade ela foi perdendo essa característica do cristianismo. Né? O cristianismo perdeu ali esse poder de governar a sociedade. Separou a religião do Estado, foi virando aquela coisa, né? E aí, o que aconteceu com a mulher de novo? Ela ficou reclusa dentro do apartamentinho e ela só podia passar paninho nos móveis e ficar o dia todo lá esperando o marido chegar. Essa mulher vai se sentindo, né, cada vez mais objeto e o homem vai se sentindo cada vez mais proprietário, né? Não no sentido marxista da coisa, mas no que foi Uhum. mesmo a história. Né? Tá. Daí surge também o pavor, né, do adultério. O cara fica louco, moço, de pensar, a mulher tá lá o dia inteiro sem fazer nada, ela vai me trair, né? Então, o, o homem começa a tratar mal essa mulher, a mulher começa a realmente sofrer coisas sérias. Então, assim, a gente está aqui para dizer o quê? O movimento feminista, ele não é assim, ele não surge do nada, sabe? Ele é uma resposta de um problema real, só que ele é uma resposta desordenada e que se Sim, perdeu sim. completamente, né? Não é Uhum. assim, existia de fato um problema. Existia de fato um problema, que era uma aula particular. Existia mesmo. Então, assim, a mulher estava numa situação de objetificação mesmo. Né? O homem tratava igual lixo, a gente viu isso. Muitas de nós mais velhas, né, temos na memória histórias da nossa avó, da nossa bisavó, que Uhum. apanhava Uhum. de marido, que era tratada que nem cachorro, essas coisas. Então, assim, realmente existia necessidade de um ordenamento. Esse ordenamento, quem poderia ter dado? Né? A igreja, os Sim. padres, os estados da igreja, mas quem que teve voz? O movimento feminista da década de 60, a liberação sexual e todas essas coisas horrorosas que a gente já está bem habituado a saber aí. Aí inventaram a pílula anticoncepcional e tantas outras coisas que começaram a colocar descarrilhar de vez o trem. Ao invés de resolver o problema, criaram-se milhares de outros problemas. Então, assim, eles chamam essa etapa de a segunda etapa do movimento feminista, como se fosse uma retomada
do sufrágio, lá de 1920. Mas a gente percebe que isso é fake news. Por quê? Porque naquela época do sufrágio, as mulheres que se organizaram, é só desordem lá abaixo, elas se organizaram junto com as famílias para conseguir retomar um papel na sociedade. Né? A mulher, ela era família, ela era provida, ela era mãe, né? Enfim. Essa mulher da Revolução de 60, ela vem acompanhada do movimento esquerdo, né? E ela vem acompanhada do movimento marxista. E aí a hora que o Padre Paulo ensina que Herodes se juntou com Pilatos e virou a bagunceira toda. O cão abraçou e o negócio tomou conta. Por quê? Na mesma época, foi quando surgiu a pílula anticoncepcional e o pessoal queria fazer, essas grandes famílias aí que querem dominar o mundo, queria fazer um programa de controle de natalidade, né? Pobre não ter filho, acabar com a pobreza, essas coisas. E eles enxergaram no movimento feminista uma forma de destruir a mulher, né? Porque daí essa mulher ia odiar a própria maternidade, ia odiar a família, ia se tornar inimiga do homem e simples, eles conseguiriam diminuir, né, o que eles acreditam que era o maior problema da sociedade moderna, que é a questão do número de gente que existe. Né? Tem gente demais, precisa morrer um pouco, não sei o que, senão a Terra não vai conseguir se manter. Né? Então, assim, essa é a segunda etapa do movimento feminista, que a gente acompanhou bem, que as meninas se perderam, né, e tal. Às vezes a gente para pensar no movimento feminista, a gente pensa na terceira etapa, que é a que a gente está vivendo agora, né? Que é a mais nociva de todas. A etapa de 60, a mulher tinha que se tornar igual ao homem, né? Ela tinha que competir com ele, ela tinha que bater de frente com ele, não se sujeitar e competir com ele no mercado de trabalho, derrubar ele, ser melhor do que ele e tal. Essa terceira etapa, gente, assim, parece história de filme, mas já está acontecendo. A mulher, ela quer excluir o homem. Ela quer não precisar dele para mais nada, nem mesmo para sexualidade. O lesbianismo impera hoje no movimento feminista. O homem é considerado inferior, um cachorro. Ele deveria ser colocado, mantido numa ilha, né? Só para fins de procriação. Então, assim, existem mulheres que pensam assim hoje, tá? Não pense que eu tô a lunática louca, né, disso aqui. É um total absurdo, mas é fato, tá? Então, assim, nós, né, mulheres aí de 20 e poucos a 40 e poucos anos, que somos nós aqui, nós no meio disso tudo, né, como é que foi que a gente se formou, como é que o feminismo se manifesta em nós hoje, né? Então, a gente precisa pensar, né, eu me descobri alguns anos atrás, quando eu me casei, mudei para uma cidade interior, fiquei longe dos meus amigos, longe da minha família, e com muito tempo em casa. Eu estava grávida do meu primeiro filho. O Fernando trabalhava, sei lá, 12 horas por dia, era uma loucura, então eu passava muito tempo na internet. E graças a Deus, né, começou ali o meu processo. Eu que nunca, jamais iria sair na rua sem roupa, com o sovaco cabeludo daquele jeito, né? Essa é a que a gente tem do feminista. Não, eu não sou feminista. Feminista, Eu não faço isso, né? elas ficam andando na rua pelada, gritando, dançando aquelas dancinhas. Não, eu não sou feminista, jamais, não sou feminista, nunca fui. E aí, gente, eu fui percebendo que o feminismo tem vertentes, né? Como a gente desenvolveu um pavor da maternidade, né? De filho. Eu pensava assim, eu vou ter um, dois no máximo, não sei. Será que eu vou querer? Será que eu vou dar conta? Não, eu quero ser independente, né? O feminismo em nós, mulheres assim, normais, né? O feminismo na gente ele não se manifesta dessa forma gritada, escandalosa, né? Querer mudar o mundo. O feminismo em nós ele se manifesta assim. O marido chega e fala assim: frita um ovo pra mim. Às vezes você nem responde ele, mas você olha pra ele assim, tipo, como é que é? Você tá pensando, hã? Eu fritar ovo pra você? Não. Eu não sou sua empregada? Olha, tá achando que eu sou quem? Sua mãe? Sim. Você dá conta, vai lá. Então, às vezes você nem fala isso pra ele, mas o seu olhar diz exatamente isso pra ele. E ele já percebe que ele não pode pedir isso.
Então, assim, às vezes o seu feminismo também vai se manifestar no seu salário. Não, o salário é meu. Eu te ajudo até a pagar metade das contas, mas no meu dinheiro você não toca, sabe? Esse dinheiro aqui é meu, eu vou fazer com ele o que eu quiser, né? Eu tô juntando, Exatamente. e não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê. O seu feminismo se manifesta no fato da sexualidade de vocês ser horrível, porque Uhum, vocês se usam, uhum, né, uhum. para fins de mera, simples e mera movimento ali sexual, de prazer, Sim. de Objetificação, atingir sim. prazer, né? Uhum, Não se unem, não se entregam, esconde uma parte de você através do anticoncepcional, exige o uso de uma camisinha, essas coisas. Então, o feminismo ele se manifesta nisso daí. São pequenas coisas. É você ensinar para sua filha que ela não pode depender de homem, que ela não pode contar com ele para nada, que ela tem que dar conta uhum, da vida dela, sim. Né? Então, quantos de nós ouvimos isso a vida inteira, sabe? sim. Assim, eu tenho uma mãe incrível, Cássia. Nossa, minha Uhum, mãe é uma mulher maravilhosa, né? E assim, ela foi muito enganada pelo feminismo. Então, eu uhum, cresci vendo a minha mãe de camisa masculina, ela usava camisa de homem, literalmente. Os uhum, tênis, o pezinho dela lá dentro devia ficar assim, parecendo sei lá, um trem totalmente desproporcional. Os tênis Adidas que ela usava, assim, aquela coisa bem masculinizada mesmo. Minha mãe, raríssimas vezes eu a vi de batom na minha infância e adolescência. Ela veio mudar isso depois, né, de muitos anos, de muita conversão, de muita oração. E ela sempre foi católica. Então, uhum, assim, pensa que coisa, né? Então a gente via as mulheres assim, não engolindo saco de ninguém, uhum, trabalhando mais que o homem, às vezes sendo responsáveis sozinhas pelo sustento da casa. Então, assim, a gente nem sabe, a gente não sabe. Às vezes são até femininas, né? Mas o feminismo se manifesta de outras formas. Então, assim, eu fui me encontrando essa mulher feminista, desordenada, né? E eu queria mesmo pôr meu marido para lavar banheiro, lavar pia, lavar não sei o quê, porque ele tem que participar das atividades da casa, não é justo eu ficar aqui o dia inteiro, não sei o quê, não sei o quê. Aí uhum, tá, me descobri a feminista, né? Falei, meu Deus, quero me curar disso, né? E foi bem quando eu estava fazendo esse movimento de volta ao lar para ficar em casa cuidando do meu filho mais velho. Gente, eu vou confessar aqui para vocês. É vergonhoso dizer isso, mas é a verdade. Foi o meu processo, eu não tenho como negar, fingir que não aconteceu. Eu passava o dia inteiro na internet, no Facebook, debatendo, né, que a gente tem sim que ficar em casa, que não sei o quê, que tem que ser contra o feminismo, papapá, papapá, defendendo a fé, né? Tem muitas amigas aí da época que vão lembrar. Entrava em tudo, debatia com gente que eu nunca tinha visto na vida. Eu ficava horas e horas em minha casa, uma uhum. bagunça, uma desordem. Putz. Eu não contribuía com nada para o meu marido. E quando ele chegava, eu reclamava: Nossa, eu tô morta de cansada. Nossa, não deu pra fazer nada. Essa Uhum, casa tá uma bagunça. Eu preciso de ajuda. Vem aqui e faz isso e faz isso. Coitado, às vezes chegava, não tinha nem comida para ele comer. uhum, Esse homem foi muito santificado por mim, viu, Cássio? Nossa Senhora. Então, assim, voltando aqui para essa questão histórica, né, do, do feminismo. A gente, para se curar, a gente precisa pensar qual que seria a solução ordenada para todo esse problema que é real, né? Que hoje a mulher chegou a vencer, mas venceu de uma forma desordenada, né? Como que seria retomar esse movimento de ser mulher, de ser a mulher uhum, forte, né? A gente precisa retomar nossa essência. Como assim? A gente precisa analisar por que Jesus vira para as pessoas que perguntam sobre o divórcio, por que ele fala assim, no princípio não era assim. O que é que Deus quis no princípio? E aí a gente vai voltar lá na criação. Quando Deus criou Adão, quando Deus criou Eva, quando Deus criou o homem e a mulher. Para que foi isso? Por quê? O que uhum. aconteceu? O Sim. que Adão precisava? Né? Então, assim, Adão precisava, Deus olhou e viu a solidão de Adão,
e viu que Adão precisava de alguém que lhe fosse semelhante, Uhum. nem inferior, porque ele já tinha os animais, nem superior, porque ele já tinha Deus. Então, alguém que fosse igual. Quando Adão olha para Eva, ele diz: carne da minha carne, né? Uhum. Ele se identifica nela, ele se enxerga nela. Ela é Sim, para ele ali o complemento, aquela ajuda necessária. sim, sim. Alguém que o tirasse da sua profunda, profunda, profunda solidão. Entende? Então, assim, Deus criou a mulher dessa forma. Que ela fosse para ele semelhança, que ela fosse para ele ajuda adequada, que ela fosse aquilo que lhe completava. Uhum. Então, o homem e a mulher, impreterivelmente, fisicamente, biologicamente, historicamente, de uma maneira ou de outra, a gente pode brigar e sapatear o tanto que a gente quiser. O homem e a mulher se completam. Isso está escrito na nossa essência, na nossa natureza, na nossa fisionomia, no Sim. nosso físico, em tudo. Tá aí, né? Quem quiser negar isso vai ficar louco, porque não dá para negar. Não, não dá pra negar, é evidente, né, Jana? É evidente demais. Então, assim, Uhum. a nossa intenção aqui, né, a Cássia, a gente está aqui conversando com vocês. Não é para falar para você que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que ser assim, você tem que ser assado, você tem que negar isso e aquilo. Não, não, não. Isso aí vocês já acham demais em tudo quanto é lugar que vocês vão, né? A mulher não pode ser isso, não pode ser não. A gente está aqui para dizer para você que sim, você pode querer ter mais tempo para ficar na sua casa. E você não deve para as pessoas uma satisfação. Você pode querer trabalhar meio período, você pode querer parar de trabalhar 100% e ficar por conta de cuidar da sua família, educar seus filhos, sim. Servir seu marido, sim. E, assim, uma coisa que o Padre Paulo ressalta no vídeo dele, né? Você deve ter visto esse vídeo, Cássio, que ele fala do feminismo também. A gente pode até exigir que o nosso marido nos ajude nos afazeres domésticos, né? Que ele limpe uma louça, que ele não sei o que. A gente Uhum. pode até impor isso para ele. E ele vai fazer, porque normalmente o homem não quer inferno. Ele quer Sim. chegar em casa, quer ter sossego. Mas ele não vai se sentir realizado fazendo aquilo. Uhum. Agora, quando a gente faz, de coração aberto, quando a gente vai lá e arruma a casa, bota um fogo na mesa, né? Bota uma flor, compra lá na lojinha de decoração as garrafinhas bonitas para ficar no rack. Essas coisas elas enchem o coração da mulher. Experimenta essa semana fazer algo assim. Você vai perceber, você se sente realizado, sabe? Uhum. Bota uma roupa cheirosa no seu filho, que você mesma lavou, você arrumou. Troca o lençolzinho das crianças, troca o lençol da sua cama. Faz com amor, sabe? Faz no sentido assim de tratar bem as pessoas que estão ali. Você vai ver que isso te preenche. Então, Perfeito. servir, mimar o marido, né? Não precisa competir com ele. Não precisa se sentir agredido, desrespeitado quando ele te pede um ovo frito ou alguma coisa assim, faz aquela lasanha, não sei o quê, não sei o quê. E Uhum. o último dado histórico que eu queria trazer para vocês é uma pesquisa, né, dos Estados Unidos de 2007. Essa pesquisa ela foi feita de modos objetivos. Ai, caiu. Jana, Jana. Não, 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 não. Mina, você está me vendo ainda? Ah, não, não façam isso comigo. Não façam isso comigo. Vocês estão. Fiquem aí, Minas, fiquem aí. Não, não podia cair, não. Deixa eu chamar ela de novo. Peraí. Poxa vida, poxa vida. Não pode cair, não. Tô chamando de novo, tô chamando de novo. Parece que caiu energia lá, né? Vai cair a internet também. Mas é uma coisa, estava tão boa, né? Uma verdadeira aula de história. Tá, enquanto a Jana não aparece, eu vou continuar então aqui, tá? Vamos continuar aqui. Vamos guardar nela. Tudo isso que a Jana falou da história do feminismo, né, é um resumo muito resumido mesmo do que é o feminismo, né? Desse primeiro movimento, do segundo movimento e do terceiro que a gente vive hoje, né? Não que as mulheres não necessitassem de uma ajuda né, em um momento na história, que realmente, como ela falou, né, havia mulheres que eram simplesmente um objeto dentro de casa, né? Que eram realmente
usadas pelo marido dela, eles não tinham direito a nada, né? Então, era necessário que a mulher se reposicionasse de algum modo, mas buscou-se no lugar errado. Deixa eu chamar de novo. Vamos esperar. Vamos esperar. Jana, se você aparecer por aí, me avisa, por favor. Ah, que pena. Faltou pouco, faltou pouco. Ela ia falar que nessa pesquisa, né, de 2007, nunca mostra-se que nunca houve antes uma infelicidade tão grande na mulher, que ela está insatisfeita, né, que ela está infeliz. E ela vai também, eu acho que ela iria tomar a parte dos anticoncepcionais e tudo mais que vieram para acabar com aquilo que a mulher é, tá? Então, deixa a Jana, se ela voltar, ela termina isso aí. O que eu vou adiantar é o seguinte: a Jana estava falando de quando a gente cuida do nosso marido, da nossa mulher, a gente sente uma alegria, né? E o natural é que se sinta essa alegria. O tema da nossa live é o seguinte: por que que a mulher se sente inútil dentro de casa? Quantas e quantas mães, elas querem, né, estar dentro de casa com os filhos delas, mas elas já não sabem mais como fazer isso. Nós não fomos ensinadas a fazer isso. A Lari, a Jana caiu, acho que a luz lá caiu, né? A força caiu lá. Vamos esperar ela voltar. Então, a essência da mulher se perdeu. E por isso que é importante a gente também conhecer a história do feminismo. O que aconteceu até aqui? Né, nós temos a falsa impressão, né? Nós nos enganamos achando que o mundo começou agora, começou na minha geração, que eu já sei tudo como funcionou até agora e que eu vejo, né? Que eu vejo nos cartazes que eu leio das feministas é o seguinte: as mulheres sofrem, sempre sofreram. Opa, a Jana chegou. Deixa eu ver se ela entra aqui. Ufa! Voltou, Jana. Não, Caiu a força aí, né? foi uma queda de energia aqui. Achei que nem ia voltar, mas foi rápido. Ah, ótimo. Eu tava falando aqui, né, Jana, enquanto você não tava, desse que você falou da essência da mulher, né? Que nós somos diferentes dos homens e nós gostamos de cuidar. Isso é natural nosso. Só que nós não aprendemos mais isso, né? Porque as nossas mães, a minha também foi assim, sem saber, ela tinha o feminismo dentro dela, assim como eu, assim como você. Eu fui ensinada nesse mesmo esquema. Filha, você precisa crescer, você precisa se formar para não depender de homem, porque afinal de contas, o homem não vai cuidar de você. Todos os Uhum, homens, em algum momento, eles serão imprestáveis. Você não pode confiar nos homens, uhum, né? Porque não podia tirar a razão da minha mãe, porque ela teve um casamento sofrido, né? A mãe dela teve um casamento sofrido. Só que quem são essas mulheres? Essas mulheres que tiveram esse casamento sofrido, esses casamentos que não deram certo, não eram os casamentos do modelo cristão que a gente acredita e defende hoje. Né? uhum, Essas mulheres não eram submissas a um bom marido. Essas mulheres não viviam como uma mulher forte que buscava na família a santificação e a salvação. Essas mulheres já eram fruto lá de 1920, né? Só que os frutos ruins, onde nós precisamos enfrentar o marido, né? O marido é contra mim. Isso se torna, né, uma luta, uma disputa, e o marido é sempre meu inimigo. E hoje nós uhum, acreditamos que ainda é assim, né? A gente, quando o marido faz cara feia pra gente, a gente não quer cuidar dele, a gente quer retrucar, a gente quer lutar com ele, porque eu não sou inferior ao meu marido, né? Isso que vem na nossa cabeça, né? O negócio de fritar ovo. Por que que eu vou fritar um ovo se ele não é aleijado, né? Ele que frite o ovo dele. Muitas mulheres, vai, Cássia, mas tem que cuidar do marido, tem que ficar fazendo massagem, fazer café. Acho que isso é demais. É demais porque não há amor, né? O seu modelo de amar é um modelo feminista, é um modelo egoísta, onde o seu marido é o seu inimigo. Você tem que ser superior a ele. Você tem que confrontar ele, você tem que colocar ele no lugar dele, né? uhum. Mas nós não somos assim. O papel da mulher é cuidar. E não é feio cuidar, não é inferior cuidar. Por isso que vem essa infelicidade no lar, que é o tema de hoje, né? Por que que nós somos infelizes dentro de casa? Porque no final Uhum. das contas a gente está se amando, né? Eu quero me amar aqui, eu quero me sentir amada aqui. Não quero estar para servir o outro. Porque afinal de contas isso é uma humilhação, né?
Eu, estudada, formada, falo várias línguas, vou ficar dentro de casa limpando, né, bumbum de criança e fazendo comida para marido? Por que que isso é, por que que isso é tão humilhante hoje em dia? Porque nós não Uhum. aprendemos a ser mulher. Simples assim, né? É bonito só estar lá fora, é bonito quem tem salário. Mas fiquei pensando ontem, né, Jana? A diferença entre a mulher que trabalha lá fora e a mulher que fica dentro de casa. Eu fico dentro da minha casa, passo o dia inteiro com as minhas crianças. Se a mulher lá fora, ela se dedica ao trabalho dela, né? Ela ama aquilo que ela faz, e ela colhe bom fruto, ela se sente satisfeita e é feliz. Assim como eu dentro da minha casa, o quanto eu me dedico aos meus filhos, né? E eu vejo eles crescendo, eu colho os bons frutos da minha dedicação, eu me sinto satisfeita e me sinto feliz. Então, é quanto de amor nós depositamos naquilo que nós fazemos, né? A mulher pode estar lá fora trabalhando e feliz, mas ela pode estar aqui dentro trabalhando e feliz, né? Esse é o ponto. A gente sempre quer encontrar a felicidade onde ela não está, né? Eu tô dentro da minha casa, mas eu tenho certeza que a felicidade está lá na rua e ela não tá. Porque você não pode alcançar a felicidade, né? A satisfação da mulher. Se você arruma um emprego agora, você está dentro da sua casa, você arruma um emprego agora, né? Na primeira semana vai ser legal, né? Você vai sair de casa, pôr uma roupinha diferente, mas depois você vai estar lá ouvindo a encheção de saco do seu patrão e não vai ser mais bom. Fala, poxa, isso também não tá bom. E o que que tá bom, Uhum. né? Porque a mulher, ela tem um papel que é de cuidado das pessoas. Ela pode cuidar das pessoas lá fora, mas ela tem que cuidar primeiro daqueles que estão perto dela, daqueles que são delas. Eu gosto muito de lembrar as mulheres de que o nosso papel aqui ele é insubstituível, né? Muitas mães falam sobre isso e é totalmente verdade. Eu já falei isso pra Jana também. A Jana é professora, né? A Jana faz mil e uma coisas, mas a prioridade dela é ser esposa e mãe, porque ninguém pode fazer isso por ela. Só que nós não amamos aquilo que nós temos. A única coisa que eu tenho que é só minha é este papel. E eu não amo ele. Porque me disseram que isso é humilhante e eu acreditei. Nem sei quem foi que me disse, nem sei de onde começou, mas alguém me disse e eu acreditei. Então, essa, esse estudo da história do feminismo, tá falando pra ela, Jana, é muito importante. Né? Se a gente não conhece a história, a gente fica achando que começou aqui agora, ó, que é só esse mundinho que eu conheço, né? Que ai, tadinha Uhum. das mulheres, olham como sofrem e nem sofrem, né? Hoje em dia falar que mulher não sofre, não, né? Já sofreram muito. Há algumas exceções, é evidente que há, né? Mas fala assim que sofre, não sofremos. E nós somos nos enfraquecendo. Ao invés de nos tornarmos mais fortes, nós somos enfraquecendo. Porque nós Uhum. perdemos tanto tempo querendo primeiro ser igual ao homem e depois querendo jogar o homem fora da nossa vida e que nós não focamos em ser uma mulher. Nós não focamos em ser aquilo que nós somos. A gente está sempre de olho no homem, né? Uhum. Porque o homem é mal comigo, né? Porque a gente precisa ser superior a ele, que a gente não precisa dele, afinal de contas, para fazer nada na vida. Só que não tem como. Nós necessitamos do homem. E não é uma necessidade simplesmente sentimental, é uma necessidade fisiológica. Né? O homem necessita da mulher, a mulher necessita do homem, é assim que o mundo se dá. Né? Não posso querer excluir o homem da minha vida. É assim que as crianças nascem, é assim que a humanidade continua. Né? Ixi, já vai dar o horário? Ah, não. 40, Eita, foi pouco essa live. Calma aí, calma. Vamos continuar falando mais um pouquinho aqui. Né? É assim que a humanidade se dá. E nós precisamos voltar a entender o quê? Aquilo que a Jana falou. Nós somos criados, né? Homem e mulher com um objetivo. E esse objetivo não é a disputa para ver quem que é melhor que o outro. Nós somos criados para vivermos juntos, né? Onde um complementa o outro. E a mulher que entende isso, o homem que entende isso, é mais feliz. Porque passa-se, então, a uma doação, a uma entrega, né? Esse homem que mora comigo é meu semelhante. Eu vou amá-lo. E eu nunca vou me sentir inferior ao meu marido. Eu não me sinto inferior ao meu marido. Meu marido trabalha muito, né? Aqui no Japão todo mundo trabalha muito. Ele trabalha, fica o dia inteiro fora, né? E eu faço tudo dentro de casa, né? Eu dou banho nessas crianças, eu toco essas crianças, eu que lavo a roupa, eu que limpo a casa, tudo. E ele faz o mínimo possível, né? Mas eu faço o que ele não pode fazer. Ele trabalha Uhum. porque eu tô aqui dentro cuidando dessas crianças, então ele vai sossegado.
né? Ele vai e volta, porque ele tem uma mulher forte que está cuidando da casa dele, que está cuidando dos filhos dele, né? Esse é o meu poder. A gente querendo, né? Não, eu vou lá mostrar minhas axilas, né? Mostrar meus peitos caídos, para mostrar que eu posso fazer o que eu quero. Não é assim que funciona, né? O amor implica a liberdade, né? O amor, ele é livre, né? Nós escolhemos amar. Porém, nem toda a liberdade cabe dentro do amor, né? Então, essa liberdade que a gente quer de não ter responsabilidade nenhuma, né? De não precisar dar satisfação a ninguém, na verdade é um medo. Eu tenho medo de ser aquilo, de ser para alguém, né? Eu sempre tenho que ter o controle das coisas, eu tenho que ser superior a todo mundo, ser superior ao meu marido. E eu não sou, eu nunca serei, né? As pessoas, aprendi com o Miguel Soriano esses dias, as pessoas elas são incontroláveis. O seu filho que ficou doente, isso é incontrolável, né? E nós ficar querendo assumir esse papel de domar tudo. É por isso que também, Jana, vem, deixa eu adentrar aqui, vem muita impaciência da mulher de hoje em dia. Não é que as mulheres antigamente não fossem pacientes, né? Claro que, né, jogava chinelada roda nas molecadas, mas é o seguinte, os filhos têm que andar na minha linha, o marido tem que andar na minha linha, né? Tem que ser do jeito que eu quero, que afinal de contas eu cuido de tudo nessa casa, né? Não é assim que é? Ai, nós, isso aqui, né? E a De amargura também, né? Eu faço tudo, mas eu faço reclamando, faço com ódio, faço com sim, raiva. faço Então, com raiva. faz, mas não tá amando, né? Não tá cumprindo o propósito, Uhum, né? exatamente. Por isso que vem essa insatisfação, essa infelicidade. Deixa eu tentar É. dar uma resumida aqui. Não sei como é que a gente vai fazer. A gente vai ter que fazer outra live, tem que fazer a parte 2. Fazer a Dá parte tempo de 2. eu acrescentar só um detalhe aqui? Isso, Tem um termina, né? Que livro, você ia terminar. que se chama O Outro Lado do Feminismo. Ele foi Uhum, recentemente traduzido, ficou muito tempo inacessível para nós. E esse livro é um resultado de uma pesquisa que aconteceu em 2007 nos Estados Unidos, que atestou, né? Eles pesquisaram sobre vários aspectos da vida da mulher e descobriram que nos últimos 30 anos, até 2007, né? Já tem muito tempo essa pesquisa, deve estar pior ainda. Nunca a mulher havia se sentido tão infeliz, tão incompleta. Sabe, assim, aquela coisa que ela se sentia não realizada, sabe? Então, as pesquisas também corroboram essa verdade. Em outros países, como a Noruega, como a Suécia, que são considerados os países com maior nível de igualdade de gênero que existe hoje, né, na modernidade, as mulheres podem fazer tudo que uhum, elas quiserem. Elas podem andar sem camisa, elas podem fazer o que elas querem lá. Aí o pessoal foi percebendo que não adiantava. Por mais que houvesse tanta igualdade, as mulheres acabam escolhendo profissões relacionadas à sua essência feminina. É cuidar, é enfermagem, sim, sim. é É pediatria, natural da mulher. Uhum. educação. Então, assim, como que vocês explicam esse fenômeno? Hoje que a mulher pode fazer tudo, ela continua fazendo o que ela sempre fez. Sim, Por quê? sim. Como assim? Né? Então, assim, Uhum, quando a gente traz essa temática do feminismo, gente, pelo amor de Deus, não interpretem errado de que a gente está mandando você ficar trancada dentro de casa, passando paninho nos móveis, assistindo Netflix o dia inteiro, comendo Doritos, sendo inútil na sua vida. Não é isso, não é. não, não é isso. Você abraçar a sua circunstância, a sua realidade aí. É você ser ativa no seu lar, administrar a sua casa, cuidar de tudo mesmo, sabe? Assim, o seu marido tem que confiar em você, né? Saber que se ele entregar, e ele pode entregar, o cartão da conta, que você não vai gastar tudo de maquiagem, você não vai gastar Uhum, tudo com ao show, e que você não vai ficar, né, comprando só roupa, enfim, você vai ser a mulher forte aí, igual a Carla está dizendo, né? Aqui, eu estou no processo, como eu digo para vocês, assumo aqui as minhas misérias, as minhas fraquezas, as minhas bagunças, né? Mas de uns anos para cá, o meu olhar para a minha vida de mulher, de esposa, tem mudado, né? Esses dias até o Fernando me deixou emocionada aqui. Pois é, a Mari lá que controla as finanças da casa, né? Eu falei para ele, você imaginou quando você casou comigo, que eu ia me tornar essa mulher? E ele falou, eu tive certeza, eu sempre tive certeza que você ia ser essa mulher. Então, assim, ele vê tudo, sabe? Porque eu dei trabalho de casa, você não tá entendendo a miséria que eu fiz na vida desse homem. Quando eu casei, eu não trocava o rolo que acabou do papel higiênico. Olha só que tranqueira.
Eu não trocava o rolo que acabou do papel higiênico para implicar com ele, para ele chegar, não ter papel higiênico e ele ter que trocar. Ah, sim, Você sim. tá entendendo, Uhum, gente? Eu não catava a roupa do chão, eu não punha a roupa do jeito que ele queria, sabe, assim, coisas incríveis, que era para competir com ele o tempo inteiro, para provar sim. para ele Que que ele eu não tem era que empregada fazer dele. também, né? Ele tem que Uhum, fazer também, sabe? Exigia dele. Então, assim, sem o mínimo de caridade, sem o mínimo de amor. Então, pessoas que acompanharam a minha vida e me conhecem desde o início do casamento, 2011, até agora, não acreditam, né? Assim, a uhum. minha casa é A muito mudança. precisam de ordem, eu ainda preciso de muita ajuda nesse aspecto. Tem a Cássia que me ajuda, tem a Maia que estava aí agora na live, você está aí, que já vem acompanhando meus dramas e minhas lutas. Mas Deus pode fazer. Ele fez Uhum, comigo, ele pode fazer com qualquer um. Se eu estou tendo conserto, se está dando certo aqui, fique uhum, tranquila que você vai saber como reagir. Eu recebi, Cássia, esqueci de te falar, duas perguntas no, no box que eu abri na live. A pergunta foi, a primeira, como vencer essa preguiça de ser uma mulher forte? Como vencer essa preguiça de atender as demandas do meu lar? E a uhum, segunda pergunta, não sei se vai ficar para uma próxima live, qual é o papel, né, do homem e da mulher nessa história toda? Então, assim, uhum, a gente está aqui agora vivendo sem saber direito o que cada um tem que fazer. Qual é o papel do homem e qual é o papel da mulher? Como é que a gente resolve aí essas questões? uhum. Certo. É, o papel do homem e da mulher é o seguinte. A Simone, né? Simone tá aqui perguntou, então, qual que são os direitos iguais, né? Mas isso se adentra aqui, né? O homem e a mulher. O que que nós devemos fazer? É uma coisa muito simples. Nós devemos cuidar um do outro, né? A gente fica sempre querendo dividir as coisas, né? O homem faz isso, a mulher faz aquilo, né? Então, se eu troquei o papel higiênico hoje, o marido tem que trocar um amanhã. Se eu troquei uma fralda agora, ele vai trocar uma fralda de tarde. Né? A gente acha que os direitos, os deveres estão aí, nisso, né? Enquanto que se faz igual. E não é assim. Uhum, No casamento não é para isso. Eu vou fazer o meu máximo e meu marido vai fazer o meu máximo. Porque quanto mais eu fizer, mais ele tem admiração e reconhece o meu esforço por ele, do mesmo modo o contrário. O meu marido, quando ele levanta para trabalhar, quando ele volta à tarde, eu olho para ele e eu tenho que reconhecer o esforço dele pela nossa família e eu o admiro. Então eu vou retribuir com o máximo que eu sou. Isso também entra essa questão da preguiça. Você precisa reconhecer o seu dever. Porque se fosse lá fora, no escritório, você não ia poder chegar a hora que você quisesse. Né? Você não vai trabalhar só na segunda e depois, na terça eu não estou muito afim, vou ficar assistindo Netflix. Não é assim que funciona. Isso é questão de maturidade, né? Aí não entra nem tanto o feminismo, né? Mas é culpa do feminismo. É uma questão de maturidade. Da nossa geração ser uma geração molenga, né? Uma geração que não consegue se entregar a nada, não consegue se dedicar a nada, não termina um curso, né? Não consegue ficar uma hora a mais acordada, né? Reclama porque tem que dar mamar na madrugada. Mas a hora sempre foi assim. Essa é a vida, né? Esse dia eu escrevi uhum. aqui no meu stories. Não me disseram que ter filho é tão difícil, mas poxa vida. Né? Cuidar de um gato é difícil, né? Plantar, regar uma plantinha todo dia necessita de uma dedicação. Imagina cuidar dessas crianças e gerenciar uma família. A célula da sociedade é a família. A coisa mais importante que se tem no mundo é a família. E quem compõe essa família é pai e mãe, primeiramente. E esses pais vão encaminhar os filhos. Então, por isso que casar é muito sério, Jana, né? Por isso que namorar tem que ser uma coisa séria. As pessoas namoram, se casam de qualquer jeito, né? Acho que vão viver fio de hollywoodiano, em que a mulher vai ficar sempre na praia, na piscina, que o marido é cheio de dinheiro. E não é assim. A vida real é outra, né? A vida real é aquilo que a gente tem que trabalhar. Né? Às vezes não dá para comprar uma coisa porque não tem dinheiro, né? Vai ter filho chorando, vai ter pia entupida, minha pia entupida de novo, vai gastar um dinheiro de novo que a gente não poderia gastar, vai ter que gastar. Entende? Essa é a vida real. Então, meu senso de dever, né? Eu, Cássia, com meus quatro filhos aqui, é, da situação que foi, preciso cuidar dos meus filhos, porque eles não têm outra pessoa para cuidar deles. Né? Eu sou a mãe deles, então a gente tem que assumir o nosso papel e não falar preguiça. A preguiça vem porque eu amo mais os meus prazeres do que as pessoas que estão comigo. Eu amo mais dormir do que o bem dos meus filhos, né? Eu acho que satisfazer os meus desejos carnais são mais importantes que cuidar daquele que é uma carne comigo. Então, essa preguiça é uma vaidade, essa preguiça é um egoísmo.
Quem ama não tem preguiça, né? Por isso que geralmente a mãe aprende a amar. O filho chora na madrugada, ela se levanta de prontidão. Ele precisa de mim, então eu vou. Hoje está caindo, né, de sono. Chorou 10 vezes, eu me levanto 10 vezes, vou trocar a fralda. Ele precisa de mim. Não é sobre mim, é sobre amar ele. Aí não tem preguiça, a prontidão. E deve ser assim com o marido também, né? O marido precisa de mim. Amor, faz um café para mim, eu faço. Faço. Faço porque eu te amo, né? E amar, eu sempre falo isso, amar não é cumprir com obrigação. Ah, qual é a obrigação da mulher? É obrigação fazer café de manhã? Quantos cafés que é obrigação fazer? Não existe isso. Nós cuidamos, né? Seja o que for necessário, a gente cuida. Se é para fazer massagem no pé, eu faço. Porque o amor não se cansa, né? O amor não cansa. Só que a gente não consegue mais fazer isso, né? A gente está sempre se limitando porque a gente tem medo de se doar pro outro. Porque disseram pra gente que quando a gente se doa pro outro, ele pisa na A gente gente, é usado. A gente é né? usado, é objeto. Não faz isso não. Você cuida de maridão, ele vai pisar em você. Não pisa não. Pisa se você se casou com um homem ruim, né? Se você não soube escolher o seu companheiro, ele vai pisar em você. Mas ainda assim, tudo é uma escolha nossa, né? O Fernando, esse eu não tenho sorte com o Fernando. Eu tenho um Fernando, a gente não tem o Fernandão. Não é sorte. Mas, eu tenho sorte. É luta, é dedicação, né? De manhã aqui nós já nos estranhamos um pouco, mas eu vou descer ali e nós vamos estar bem, né? Porque eu preciso estar bem com ele, ele precisa estar bem comigo. Não há preguiça no amor. Não há quem Hoje resolva. eu Isso é uma coisa. escrevi isso, hoje eu escrevi isso, hoje é dia de São Valentim, né? É muito Sim, oportuno falar muito bonito. aqui. Eu escrevi hoje no meu Instagram isso. Eu falei, gente, a pessoa que eu mais amo no mundo, as pessoas acham assim, você ama seus filhos acima de tudo, né? Bom, eu amo demais meus filhos, mas assim, o meu marido é tudo. Então, assim, quando eu tô bem com ele, a gente tá bem, tudo, todo o resto fica bem, sabe? Se a gente Sim. tiver bico um pro outro, se a gente tiver mal-humorado, se a gente vai brigar, tudo desanda. Então, assim, se a gente tem que lutar pelo nosso casamento para estar bem. E aí, Uhum. não tem esse negócio de pisar. A gente não. O Fernando gosta muito de falar isso, a gente não maltrata a própria carne. Então, quando você vence uma Muito briga bem. na sua casa com Isso seu mesmo. marido, você não venceu, você perdeu. Você Perdeu. jogou tudo de ruim na pessoa mais importante da sua vida. Então, a gente Uhum. precisa estar ali cuidando mesmo do nosso casamento para que as coisas andem bem. Se você estiver bem com seu marido, ninguém para vocês, sabe? Então, assim, não coloque Exatamente, exatamente. acima do marido, não coloque a casa acima do marido. Ele em primeiríssimo lugar. O seu marido tem que ser bem Uhum. tratado, tem que se sentir bem do seu lado. Uhum. Quem ama não perde nada, né, Jana? Essa dedicação ao marido, né? Não se engane, ela não é em vão. O problema é que às vezes a gente não está fazendo. A gente acha que está Uhum. fazendo, mas não está fazendo, né? É como a Jana falava, né? Eu ficava o dia inteiro no Facebook e já estava cuidando da família. E é assim, a gente fica assim hoje em dia, né? Fico vendo na internet as mulheres protestando e quando o marido chega eu já, né, solto os cachorros em cima dele, porque a minha realidade nem é essa. Né? Então a gente precisa viver a nossa realidade, aceitar a nossa circunstância, amar aquilo que nós temos. Ama aí o teu marido barrigudinho, né? As tuas crias e cuide deles. Você vai realmente sentir esse prazer que a Jana falou, que nós nascemos para cuidar. Eu preciso falar isso de novo, que o doutor Ítalo falou, deixa eu falar aqui de novo. Que ele fala que a mulher ela tem a capacidade de transformar, né? Não sei se você ouviu isso, que a gente recebe, transforma e entrega algo melhor, né? Assim é na relação sexual, né? Assim é com os filhos, assim é com a família. Então nós recebemos as pessoas e transformamos e entregamos algo melhor, né? Não é para lutar, não é para rejeitar. A força da mulher, prestem atenção, mulheres, a força da mulher, a nossa força, está em transformar a nossa família, em transformar o nosso marido. Eu não sou forte quando eu brigo, eu não sou forte quando eu faço cara feia, eu não sou forte quando eu digo não, eu não vou fazer. Eu sou forte quando, pelo meu amor, eu sou capaz de mudar a minha família. Quando a minha família olha para mim e fala, a minha mãe é tão dedicada, né, que eu nunca vou me esquecer disso. A minha mãe é assim para mim. Eu olho para minha mãe e falo, gente, eu nunca vou me esquecer das coisas que essa mulher faz. E do mesmo modo do marido, né? Fala assim, a minha esposa é tão boa que eu preciso voltar para ela, né? Então, essa é a nossa força, essa é a força da mulher. Ah, mulher empoderada são as mulheres que amam, né? São as mulheres que estão dentro de casa fazendo o que elas devem fazer em primeiro lugar, que é amar a família delas. Já não temos 15 segundos. Obrigada.
Tchau, gente. Obrigada. Ó, gente, Jana, a gente tem que fazer a parte 2, tá? Por favor, vamos marcar a parte 2 dessa live. Meninas, muito obrigado. Vai cair, vai cair.